Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05, sala de redação. O Inter quase foi campeão brasileiro, faltou um gol. E, por certo, esse será o assunto mais discutido aqui no programa. Por que o Inter não fez o gol tão necessário, tão fundamental para ser campeão brasileiro 41 anos depois? Tudo isso para a Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ainda ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos! E tem ainda espumantes Aurora. Com Aurora tem verão, tá? E tem mais, não parou aí, Banritec, o edital de aceleração de startups que tem a força do Banrisul, participe. Objetiva administradora de condomínios há 23 anos, especializada no que faz, agora também em Porto Alegre, hein? Nasceu em Novo Hamburgo, se espalhou para São Leopoldo e traz seus tentáculos para Porto Alegre. Então, senhor síndico, se você tem algum problema, ligue, veja a proposta, veja o que faz a Objetiva Condomínio.com.br e veja se você não está precisando desta administradora que tem tanto sucesso em 23 anos, especializada no assunto. Davi Coimbra, por que o Inter não marcou o gol que precisava, Davi? Pois é. Sabe que isso é primeiro que é quase inexplicável o que aconteceu com o Inter ontem. Quase inexplicável. Eu estava, obviamente, passando de um jogo para o outro, né? O jogo do Flamengo contra o São Paulo, o jogo do Inter contra o Corinthians, a gente ia passando e ia vendo mais ou menos como é que ia evoluindo, né? Como os dois jogos iam evoluindo. De repente, deu para perceber que o Flamengo não conseguia entrar no jogo. O Flamengo é um time mal treinado mesmo, os bons jogadores que estão lá amontoados, e se via que o primeiro tempo ainda o Flamengo teve algum empuxe, assim, ele conseguiu pressionar um pouco o São Paulo, mas sem criar grandes situações, né? O São Paulo fez aquele gol, começou a jogar, né? E o Flamengo não conseguia jogar. Então eu concluí o seguinte: não, depende do Inter. O Inter tem que fazer um gol, só isso que ele precisa fazer. Aí eu comecei a prestar mais atenção ao jogo do Inter. E o que eu vi, Pedro, foi um time, os jogadores muito empenhados. Tu vê que eles estavam dando sangue por aquele jogo ali, para vencer aquela partida. Eles estavam quase que desesperados pela vitória, mas um time que estava desorganizado. O Inter não sabia o que fazer nessa partida. Ele não sabia o que fazer, como atacar, qual era a estratégia do Inter. Ele foi na vontade, foi na disposição, não tinha uma organização, não tinha um plano. O Inter era um time sem plano ontem na partida. E isso foi surpreendente, porque o adversário do Inter não é um grande, não foi um grande adversário, é um clube que tem suas grandes tradições, todo mundo sabe disso, mas o time não é um grande time de futebol. O Inter poderia fazer um gol nesse time. Teve chance de fazer, para mim foi erro do juiz, aquilo foi pênalti do Ramiro, tá? Mas isso na minha opinião, claro, os juízes têm interpretações diferentes, certo? Mas o Inter, de repente, ele se viu que estava só jogando assim, na vontade, no desespero, no upa-upa, no vamos lá e vamos tentar, sem organização, sem um plano, sem uma estratégia real para vencer aquele time do Corinthians. O jogo acabou se tornando, em certo momento, até fácil para o Corinthians, que tocava a bola e começou a sair, de repente o Corinthians poderia ter feito um gol. É inexplicável o que aconteceu, inexplicável, porque o Inter perdeu um título dentro do Beira-Rio, podendo fazer um gol. Durante tanto tempo ele podia fazer aquele gol e não conseguiu fazer. Teve, para mim, culpa do juiz. Aí, teve culpa do juiz, só vou encerrar, Diogo. Teve culpa do juiz, mas foi culpa do Inter também. O Inter teve culpa nessa sua, não é derrota, mas nessa sua não vitória, né? Nessa sua não conquista, Diogo. Deixa eu entrar nessa vírgula aí, Pedro, boa tarde a todos, pelo seguinte: o Inter de fato não teve organização ontem, né? Não conseguiu fazer isso. Mas se o Inter tivesse tido essa pressão, esse volume, na força, na garra que tu falasse, Davi, o tempo inteiro, talvez o Inter tivesse conseguido o seu gol. Eu acho que esse talvez, ou melhor, talvez não, este foi o pecado do Inter ontem. Mas porque aquele consegue, Inter do segundo tempo, pressionando do jeito que está... Pois é, mas é uma hora de tentar, né, Davi? Porque tu tem que tentar fazer isso, porque senão o Inter demorou a acionar o modo
preciso fazer a minha parte para ser feliz e ser campeão brasileiro, na minha casa. O Inter demorou a fazer isso. Ele passou quase todo o primeiro tempo aceitando a estratégia do Corinthians, que marcava do meio para trás, dizendo assim pro Inter, olha, façam o que vocês não têm feito, venham me atacar que eu jogo no contra-ataque. O Inter ficou com receio de fazer isso e ele perdeu ali 30, 40 minutos preciosos. Eu sei que é difícil fazer isso o tempo inteiro, né, Davi? Mas era o último episódio. O Inter demorou a entrar no jogo. Esses 30, 40 minutos podem ter sido decisivos no volume. Nunca saberemos, né, Pedro? Nunca saberemos. Claro, mas que o Inter perdeu um primeiro tempo ali em que o Corinthians jogou quase sozinho, o Inter perdeu. Tu imagina que o primeiro chute, ele deve ter 25 minutos do primeiro tempo, é um chute do Ramiro e quase gol do Corinthians. Ou seja, aquela o Inter pressão finaliza a que tu primeira vez lá na metade do segundo tempo. Mas antes o Ramiro perdeu um gol. É que tem uma característica de jogo do Inter, né? E a gente imaginava que o Abel não ia mudar, porque nunca mudou, e talvez tenha faltado... Não, a característica é bom para todo o campeonato. Para ontem, a característica boa era para cima deles e meter isso para dentro do gol, cara. Mas aí, Pedro... É que contra o Vasco ele marcou na frente, contra o São Paulo ele marcou na frente desde o começo e funcionou, né, Léo? É que o Inter, em todos os jogos em que ele teve mais posse de bola, o Inter não conseguiu vencer. O Inter fracassou. O Inter tropeçou, foi assim contra o Não Sport. sabe propor o jogo, né, Léo? Exato, é uma questão de característica. A ideia de jogo do Abel é essa, né? Ele poderia, com esses mesmos jogadores, não precisa mudar o time, ter uma outra postura, como disse o Diogo. O Inter vai acordar aos 30 do primeiro tempo, 35, acho que o Diogo falou. Só que quando o Inter parte com ferocidade para cima do adversário, já começa a bater aquele desespero do relógio e também começa a bater uma temporada inteira nas costas. Os jogadores estão desgastados. O Edenilson e o Patrick, principalmente, que são os motores do time, eles estavam esgotados. No final do jogo eles não conseguiam mais. Por quê? Porque foi tardio o movimento do Inter de ser agressivo. Ontem era o jogo, e eu acho que foi o Pedro que disse, ontem era o jogo para entrar mordendo. Era o jogo para entrar empurrando o Corinthians. Pois é, na hora do hino para dentro do gol. É que se tu faz o inverso, né, Léo e Pedro, Davi, amigo, se tu faz o inverso, eu até falei no cenário ideal, principalmente ontem, amigos, assim, que era o cenário Léo, ideal, Pedro, mas Léo Pedro não é tão importante, principalmente amigos. Não, Léo Pedro... o Maurício, o Malenotti, eles estão aí também. Léo Pedro, Davi e eventuais amigos. Não, e o Malenotti e o Maurício também estão aí. Mas os inimigos te ouvem também, coloca nesse pacote. Ouvem esfregando as mãos. Tá bem. Mas tá bem. Mas assim, Davi Coimbra, viu, Diogo? Isso como dizia Davi Coimbra nos seus bons tempos. Perguntaram assim, tu namora amiga? Eu disse, nunca namorei inimiga. Tá, mas é verdade, eu fui testemunha desses bons tempos. Não, mas o que eu ia dizer é que se o Inter fizesse o inverso dentro desse cenário de cansaço, tá, Davi? Que verdade. Final de temporada, a perna pesa com a pressão. Mas se o Inter tivesse adotado a ideia inversa, olha, pressiona e gasta tudo, morre no começo do jogo, faz o gol e aí depois volta para o seu modelo, mais protegido, apostando no contra-ataque, eventualmente até descansando e tal. Eu acho que o Inter errou na estratégia ali, né? Tinha que ter feito o inverso, morde no começo do jogo, tenta fazer o seu gol e aí depois volta para aquele modelo que é o seu mais confortável. O adversário sai pro jogo e ele joga no contra-ataque. O Inter fez isso contra o Sport quando estava 11 contra 11, né? Também. Diga, Guerrinha. Eu achei que o Inter tentou ganhar do Corinthians em 45 minutos, quando poderia tentar ganhar do Corinthians em 90. Demorou muito. Primeiro foi mal escalado, tá? Nós vimos um primeiro tempo, o Yuri Alberto sozinho contra os dois zagueiros, e dois bons zagueiros do Corinthians. O meio de campo, por estar extenuado, o Edenilson descontado, o Patrick cansado, o Dourado até precisou sair. O meio-campo não chegava, não se aproximava do homem mais adiantado. E o Corinthians teve uma vida muito fácil no primeiro tempo, né? E no segundo tempo demorou a mudar também. Quando o Corinthians foi todo para trás, e satisfeito com 0-0, se defendendo, o Inter já tinha que ter aquele plano B para tentar chegar ao gol. Até teve a chance com o Edenilson numa cabeçada, num cruzamento do Heitor, né? Foi a chance maior que o Inter teve no jogo. Mas demoraram a entrar o Galhardo e o próprio Abel Hernandes. E eu não tiraria o Yuri Alberto. Bom, aí, olha aqui, vai perder por 2-0. Não vai mudar nada se empatar 0-0 ou perder 2-0. Vai perder o título igual. Tem que arriscar. Mas eu acho que o Inter deixou o jogo de ontem pela metade. Deveria ter tentado ganhar do Corinthians nos 90 minutos.
preferiu tentar nos últimos 45. E aí o relógio começou a correr, a perna começa a pesar, e o gol não saiu. Mas faz parte do jogo, né? O treinador que tanto acertou, um dia ele ia errar, e acho que ontem errou. Tem uma outra questão do jogo que eu acho que é fundamental e que nós temos que necessariamente falar sobre ela, que é o pênalti no Ramiro. Bom, para mim o Ramiro estava com o braço lá em Canela, onde ele nasceu, tá? De tão longe que estava do corpo. Para mim um pênalti tão claro, tão evidente, que foi marcado imediatamente pelo juiz, ele não teve nenhum segundo de oscilação, e aí vem o VAR, que eu acho que está sendo o maior prejuízo para quem gosta de futebol. O VAR só tem arrumado confusão, só tem arrumado polêmica. O Diori depois deu uma explicação que eu não entendi absolutamente nada do que ele disse sobre a regra. Agora, ou é o braço longe do corpo, ou é o braço perto do corpo. Eu acho que nós temos que simplificar assim. Tem algumas regras do futebol que depois são traduzidas pelo VAR de uma outra forma que ninguém entende. Para mim foi um Pedro, tu disseste uma coisa agora, Pedro. Pedro, tu disseste agora uma coisa que olha só, tu é um cara que diz coisas importantes, Pedro Ernesto, coisas fulcrais. Muito obrigado, Davi, muito obrigado. Sabe? E agora tu disseste uma coisa fulcral. Não dá para entender essa regra. Não dá para entender, sabe? Esse negócio do tá paralelo ao corpo, não sei o quê. Porque a gente vê bolas na mão. Braço de apoio. O problema é o sabe, ângulo. bola na mão, bola batendo, e aí tu vê eles marcam pênalti, o outro igual não marca pênalti. Aí tem uma explicação técnica que faz uma diferenciação dos dois lances que tu fica assim, mas peraí, mas teve isso diferente? Ontem pra mim, aquele lance ali, o Ramiro tá apoiado, mas a bola bateu na mão dele. Ele a bola ia risco, pra outro né, lado da área. Não, e ele correu o risco ao dar o carrinho daquela forma, entendeu? Claro. E estava um metro longe do corpo. Então, não tem nem aquele papo que o braço estava junto com o corpo, não estava. E o Guerrinha... Eu não entro nessa de que o campeonato foi roubado, que queriam dar pro Flamengo. Não entro nessa, tá? O que eu tô dizendo é que assim, tem que simplificar essa regra. Simplifica. Tem que ser outra forma de definir isso, né, pô? Claro. E não, fica sempre na interpretação. E a interpretação é aquela massa cinzenta. O Guerrinha na jornada ontem, ou no balanço final, o Guerrinha faz uma observação que pra mim define o pênalti. Se o Ramiro não bate no braço, o Patrick estava entrando. E teve um segundo erro do árbitro que ele marca com muita convicção. Ele marca o pênalti e aí o lance para. Porque poderia ter dado sequência no lance, inclusive. O Inter estava numa ação de ataque, até com uma certa vantagem, porque o Ramiro dá um carrinho para tentar interceptar. O Inter estava com vantagem ali na jogada. Ele para o lance. Mas a observação do Guerrinha é extremamente pontual e pertinente. O Ramiro, com o braço, ele impede que a bola chegue no Patrick, que vinha de frente. Sabe que eu não sou naquela ganhou, perdeu pelo VAR. Eu até procuro ficar longe dos assuntos de arbitragem. Mas eu sou um observador. Os últimos 3 lances que o árbitro dos jogos do Inter foi chamado ao VAR, todas as decisões foram contrárias ao Inter. O pênalti em São Januário, o árbitro foi chamado. O cara olhou lá e disse, olha, não houve pênalti, né? Dá uma conferida aqui, vem cá ver, tu acha que foi mesmo? Ele foi lá, voltou com mais convicto ainda. Pênalti. O Brasil inteiro disse que não foi. Mas tudo bem, tá? Cartão amarelo por Cuesta. Prejuízo, né? Maracanã. Não houve nem cartão. Vem cá dar uma olhada que eu acho que o cara tem que ser preso. Já tá aqui a polícia na porta, o advogado dele, tudo. Vem olhar. Voltou, expulsou. Ontem o cara marcou o pênalti, vem cá dar uma olhada. Eu acho que não, olha, eu acho que não bateu. Pegou na ponta do dedo indicador, não sei o que. Foi lá, voltou e mudou tudo. Então, eu acho o seguinte, tem que criar a lei específica. Bateu na mão, é pênalti. Bateu na mão é pênalti para mim e para ti. Agora não, nesse jogo aqui mas o cara ia caindo, o cara tinha que botar a mão no gramado. Sim, claro que todos que vão cair tem que botar a mão no gramado. Mas e a consequência do lance? Se eu vou deixar o meu companheiro sozinho na linha do gol e a bola não passou, era gol, e aí como é que faz? Não, mas isso aí tu esquece, ele estava se defendendo para não quebrar o pulso. Tu sabe que o Ramiro, entre esfregar o nariz no chão e o braço, ele preferiu esfregar o braço, certo? Agora, o braço dele estava bem longe do corpo.
Tá? Segundo, está interrompendo uma jogada no Internacional. Terceiro, o juiz não tem nenhuma vacilação. Mas vem cá, quando é que é pênalti, cara? Quando é que é pênalti? É isso que eu quero saber. Esse VAR está atrapalhando o O que futebol. preocupa é que quem está apitando os jogos é o VAR. Isso é que está preocupando. Esse é o problema. Eu queria chegar Esse é o aí, problema. Guerrinha, porque a orientação da FIFA, o Salvo Espino na transmissão da RBS TV estava dizendo isso. Ele não usou essa expressão, né? Essa expressão que eu estou criando aqui, mas é uma bagunça interpretativa, uma loucura interpretativa, porque se o braço de apoio tocar no chão, em tese tu não marca pênalti, mas desde que o ângulo do braço não intercepte a bola e não mostre uma ação de interceptar a jogada, de bloqueio. Cara, isso é muito complexo para te ver na hora. Mas aí tu tem que lance de botar uma junta interpretação. matemática. Não, é uma né? Tu tem que pegar ali na não, URGS. junta matemática, junta ali na matemática, URGS. astrofísica, química, biológica. Na lunática não dá para fazer. O que eu não entendo é o seguinte, o árbitro, se o árbitro viu o lance de frente, e ele viu que a bola tocou na mão, entende, Pedro? Ele viu, ele não estava encoberto. Em cima. E ele marcou, ele interpretou ali no jogo. Então, se tem aquela lógica do VAR, né, que é mínima interferência, máxima eficiência, bom, se o árbitro viu e interpretou que foi pênalti, ele tem que ser preservado, entende? O Salvo Espíndola, na nossa transmissão, ele até acha ele não marcaria o pênalti por essa regra da FIFA, mas ele disse que estava errado o VAR chamar. Olha só. Errado o VAR chamar porque a figura principal tem que ser o árbitro de campo. Se não acontece isso que disse o Guerrinha e concordou o Davi. Senão quem apita daí é o VAR. Entende? Não é a autoridade principal. Ele viu o lance e interpretou. Diferentemente do que o VAR. Mas prevaleceu o VAR. Ele apitou o lance, Leozinho, porque foi reflexo do juiz, né? Ele tá ali para apitar. O Rafael Claus também, né? Ele não deu o cartão pro Rodinei porque ele entendeu que não foi intencional. E depois, com os áudios expostos ali da cabine do VAR, o outro auxiliar falou assim, cara, então dá um amarelinho pro cara, né? Pela falta ter sido... E o terceiro lá, o coordenador, sim, que daí bateu na tecla para dar o vermelho de qualquer jeito. Então, o que eu gostaria de saber, Pedro... Não, tipo o que eu gostaria de saber é o seguinte, aqui, ó, Malenotti... Oi. Por que depois surge uma fotografia num Grenal que o Cortez faz a mesma falta e leva cartão amarelo e o Rodinei, por influência do VAR, leva cartão vermelho? Não, então, isso aqui não tá fechando, tá entendendo? Isso aí me desespera. Eles estão acabando com o futebol, esse VAR aí tá acabando com o futebol. O lance do Léo Moura, Malenotti, Grêmio e Flamengo, o jogo do André, acho que nós estávamos falando desse jogo ontem, Pedro. O jogo que o André leva vai, o Grêmio joga com o Flamengo, tem um pênalti do Léo Moura. Não, o que eu gostaria de saber que é a minha dúvida. Esse lance foi usado como exemplo no curso de árbitro, na palestra dos árbitros pelo Gaciba no início do ano. Esse é o problema. Eu até entendo. É o problema da interpretação, Davi. Tem que definir. E outra, o VAR não pode apitar o jogo. O VAR tem que chamar o árbitro quando for um erro absurdo. Não, eu até entendo que a convicção dele. Eu até entendo que o VAR corrija o árbitro quando tem um erro. Nesses dois casos, o VAR constatando um erro flagrante da arbitragem tem que chamar, tá tudo bem. Olha, se tu olhar direito aqui, não tu era vai ver. Flagrante. Não, pois é, tu diz, o que o cara do VAR diz? Olha, se tu olhar direito, tu vai ver que é coisa que não foi bem assim e tal. Aí o juiz vai lá e diz, realmente, tu tem razão. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o juiz, ele ao ser chamado pelo VAR, ele se sente intimidado. Ele se sente intimidado pelo VAR. Então, quando ele vai olhar, ele tem digamos assim, um parecer técnico naquele momento ali, que depois ele vai levar em conta. Ele pensa assim, isso aqui vai ser levado em consideração. Se os caras estão lá na cabine olhando com a frieza de estar olhando pela televisão e estão vendo isso aqui, isso deve ser. Entende? Então a interpretação primeira que ele teve no campo, ela fica subjacente a isso. Né? Ele se intimida. Ele se intimida pelo chamado do VAR. Davi, e a convicção do juiz, ela vai por água abaixo. Tipo assim, o juiz ele não tem mais como ter convicção numa marcação que ele faz. Sim, nesses três casos trazidos pelo Guerrinha, ele mudou pelo VAR. Isso, e que ele julga de uma forma. Por isso que eu queria fazer essa pergunta, né? Existe alguma hierarquia
dentro da situação, tipo assim, o juiz não deveria ser realmente o mais importante. É o juiz. Então é isso. Que o VAR tá chamando, Claro que o VAR tá chamando em lances de interpretação. Ele não tá respeitando a interpretação do campo e a percepção do campo, que é totalmente diferente do jogo em slow motion, do jogo em câmera lenta. Que o VAR tá pitando o jogo. Sabe pra que eu queria o VAR? Hein, Leonardo? Vou te dar um exemplo, tá? Tem um escanteio, tá? E o Vitor Cuesta tira de soco a bola, tá? Tem aquele bolo de jogadores, o Vitor Cuesta, ou o Kahneman, ou quem tu quiser, tá? E o juiz não viu. Aí eu quero o VAR. É a única chance que eu quero o VAR. Não, o impedimento ele funciona bem. Não, impedimento também. E no impedimento. Se bem que eu vou dizer para vocês, eu hoje estava me lembrando do Justiniano Goulart, do Altemir Hausmann, do Marcelo Barizon, que foram grandes bandeirinhas aqui no Rio Grande do Sul, grandes auxiliares, e que acertavam mais que o VAR, hein? Acertavam mais que o VAR, esse aí que está complicando. Não, no impedimento ele tem a linha aquela do computador, tal, que ele traça. Mas então ele geralmente acerta. Lá em São Januário a linha do computador estava no Oceano Atlântico. Mas não estragou o VAR, né? Estragou. Mas os 2 gols anulados ontem foram bem anulados. Quanto a isso, não tem nenhum reparo a fazer. O próprio Bandeirinha anulou, né? Sim, dá para se ver antes, inclusive, porque era muito claro, né? O impedimento tanto de um jogador quanto de outro. Agora realmente, em lances interpretativos, no mínimo, a interpretação do juiz no campo, ela tem que ter mais valor. Porque está sentindo o que está acontecendo, né? Exatamente. Tá. E deixa eu perguntar, no gol onde o Abel Hernandes disputa de costas ali, e que o gol também foi anulado pelo Edenilson, qual é a interpretação que vocês têm desse lance? A interpretação é que ele tinha a bola e o Abel Hernandes tirou a bola dele. Tá certo? A bola é isso que ele marcou. A bola do escanteio que ele faz. Ele fez carga no goleiro, né? Como se diz, né? O Cássio solta a bola, né? Mas sim, o Abel não dá um encontrão no goleiro nem nada. Não, mas aí o juiz é que assim, o goleiro quando tá com a bola na mão, né, ele não pode haver essa pressão em cima dele. Ele tá com a bola entre as mãos. Antes podia, né? O goleiro pegava a bola e o jogador adversário podia jogar ele para dentro do gol, que era gol. Não, agora não pode mais. Então, nesse caso ali, ele estava com a bola na mão, teve aquela pressão, ele deixou cair a bola e o juiz, antes da bola ser tocada de novo, ele já tinha parado o lance. Então, aí também não houve reparo. Agora, no pênalti, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi pênalti. O que tem que definir é critérios, entendeu? Vale para um, vale para todos. Em São Januário não funcionou o VAR, né? Estragou, né? No Beira-Rio também não. A bola do Sport saiu ou não saiu? Aí valeu a opinião de um único cara, do Bandeirinha. O Bandeirinha disse que não saiu. Mas em São Januário não. Em São Januário vamos para a justiça. Não, a opinião do Bandeirinha não vale. Não, mas valeu aqui em Porto Alegre. Não vai dar nada na justiça. Não, eu sei, mas então para te ver. Sabe por que tudo isso acontece? Porque não tem critério. Hoje vale uma coisa, amanhã vale outra. Não, isso é lei. Tem que ser lei, tem que ser cumprida. Ontem teve uma atitude do árbitro que eu adorei dele, adorei de ver. Quando ele foi ao VAR, o banco do Internacional todo se levantou. E ele fez: eu não vou. Ou vocês vão sentar ou eu não vou. Perfeito. A decisão é dele. Aquilo ali é perfeito. Eu tenho visto jogos, e vocês também, aí no resto do mundo. Não acontece essas confusões que acontecem por aqui. A coisa não está legal. Tem que definir, olha, bateu na mão, bateu, é cal. Ah, mas o cara não teve... Amigo, eu cansei de ouvir que o cara puxou um revólver sem a intenção de matar. E o dedo escorregou, matou. Então esse negócio de intenção é muito relativo. Se tu perguntar para qualquer jogador, tu teve a intenção de fazer o pênalti, ele vai te dizer não. Mas fez, né? Então é pênalti. Eu nem sei se foi a intenção do Ramiro, tá? Mas o jogador é muito esperto e inteligente, Pedro, porque num lance como aquele ali, tu dá um carrinho do lado esquerdo que o cara pode cruzar para trás, se tu coloca o braço de apoio bem aberto assim, é claro que se o cruzamento for para trás, a bola vai bater na tua mão. Não estou dizendo que ele fez de propósito, Ramiro, mas os jogadores, aos poucos, eles vão aprendendo essas manhas. Todos que fizerem aquele ali, abre o braço, coloca como ponto de apoio. Bom, claro que se cruzar para trás a bola vai bater no braço e aí não vai ser pênalti.
Tem uma informação muito importante da Ruder aqui, ó. A Ruder está selecionando porteiros e vigilantes para Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Venha fazer parte da nossa equipe. Estamos lhe aguardando na rua Santo Antônio, 824, bairro Floresta, em Porto Alegre, das 8 às 11, das 14 às 17. Ou seja, você que não está empregado, e que está precisando de emprego, e que está precisando sustentar sua família, a Ruder tem essa grande oportunidade. Porteiros e vigilantes. Vou repetir o endereço que você tem que se apresentar. Rua Santo Antônio, 824, bairro Floresta, das 8 às 11, das 14 às 17, e a Ruder garante que segue todos os protocolos de segurança à sua saúde. Portanto, a Ruder tem vaga para você. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. Atenção, conforme decreto estadual, até o dia 1º de março, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. E ainda, se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra, sabe onde? Na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Mideia, frigelar.com.br. Hoje é 26 de fevereiro, e hoje está terminando um ciclo do Internacional que eu quero propor para logo depois do intervalo comercial. Termina o ciclo do Marcelo Medeiros, do Roberto Melo e do Abel, que foi quem finalizou o trabalho. O Inter vai mudar. E o legado que fica através de tudo isso que foi feito. Porque a nova direção do Inter, que cumpriu um bom trabalho, renovou com o Abel, essa coisa toda, levou o Inter até o último dia. Ela não tem nenhuma contratação, nem poderia ter, já estava no final do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tudo que terminou ontem, e que nós vamos discutir daqui a pouco, tem a ver com a gestão do Marcelo Medeiros, no primeiro momento com o Roberto Melo, depois outros vieram, inclusive o Alessandro Barcelos, atual presidente do Inter, e acabou no técnico Abel. O que sobrou do Inter, o legado deixado por uma direção que assumiu lá na Série B e está saindo nesse momento. Voltamos em seguida. 5 minutos, pesquisa interativa. Paulo Vitor deve ser goleiro titular do Grêmio contra o Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio e da grande decisão que o Grêmio tem neste final de semana e também no dia 7. Agora deixa eu lembrar que o Grupo IES apresenta o novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de R$ 74.500 é só na IESA Nissan, tá legal? Bom, deixa eu dizer também que os espumantes da Aurora, eles são deliciosos e oportuníssimos para esse verão, para esse calorão. Espumantes da Aurora, eles têm qualidade, eles têm gosto, eles têm... Puxa, como é bom estar no meio de tudo isso e curtindo um espumante da Aurora, né? Aurora, cooperativa do Rio Grande do Sul. Bom, Pedro? Maurício Saraiva, eu estava falando de uma tentativa da gente recuperar o legado deixado pela gestão do Gilberto, do Marcelo Medeiros, que começa lá na Série B, passa para a Série A, aí depois vira terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, aí vira finalista da Copa do Brasil, aí vira finalista do Campeonato Brasileiro. E o que sobrou, o que fica para essa nova direção? Pois é, eu gostei de dar sorte de chegar justamente, já ouvindo vocês no carro do Globo Esporte para cá, de entrar na pauta que propõe futuro, porque todos nós já dissemos em algum momento, ou nas nossas colunas, ou no pós-jogo da RBS TV ontem, o Guerrinha no balanço final, depois teve ge.globo/RS, um programa sobre o vice-campeonato do Internacional. Eu acabei de falar no Globo Esporte também sobre razões de por que o Internacional não foi campeão, porque não tem como transferir. O Inter não é campeão por questões dele. Ele ontem, por mais de 2/3 do jogo, estava independente para fazer um gol e ser campeão. E não conseguiu. Ele deu tudo e tudo não foi o suficiente. Ele teve o Sport aqui para abrir 4 pontos sobre o Flamengo e perdeu para o Sport. Então é intransferível. Mas muito mais importante do que o que passou e a campanha acima dos limites do Internacional vice-campeão brasileiro, Pedro, é isso que você propôs antes do intervalo e a gente abre agora. O Inter tem legado, sim. O Abel deixa um legado, o Marcelo Medeiros deixa um legado e o Alessandro Barcelos assume esse legado propondo uma visão nova com o treinador que ele contratou. Porque o Internacional tem uma base de time, Pedro, entre jogadores feitos em casa e profissionais experientes afirmados, que vai de 7 a 8 jogadores. Você pode escolher se o seu goleiro será o Lomba, o Danilo Fernandes, ou se você vai dar chance para o Daniel, que todo mundo diz ser um monstro. Você tem um lateral direito, o reserva, que é melhor que o titular, e o titular vai embora, ele não vai ficar. Você tem uma dupla de zaga excelente. A lateral esquerda está em aberto.
Do meio para frente, o Dourado se machucou ontem, espera-se que não seja uma lesão muito longa, mas o Dourado é um começo de meio campo de qualidade. O Praxedes vai crescer, ele tem um potencial enorme. Edenilson e Patrick, hoje você não discute. E sobre essas figuras, haverá Saravia, lateral direito, que volta, Guerreiro, centroavante, que volta, e Bosquilha, meia, que volta. Galhardo ficou. Yuri Alberto é um centroavante de seleção de base. O Caio Vidal é promissor, embora irregular. Eu estou citando um time com alternativas e uma base de titular para ser competente e competitivo de 7 a 8 jogadores, Pedro. Pois é, Guerrinha. Mas aí, Maurício, do novo treinador. Mas aí, Maurício, né, pegando esses 2 pontos que tu colocaste, assim, uma é que é o seguinte, né, quando o Inter bateu os 65 pontos e faltavam 5 rodadas para o final do campeonato, o Inter era o único time que poderia alcançar 80 pontos se fizesse todos os pontos possíveis, né? Então, nessas últimas 5 partidas, o desempenho do Inter, assim, né, e a produtividade, ela realmente caiu muito, assim. O Internacional, desses 15 pontos, ele ganhou somente 5. Ou seja, o Flamengo fez 10 dos mesmos 5 jogos, o Flamengo fez o dobro de pontos. 3 deles, Rafael, 3 deles sobre o próprio Inter. Exato. Não, mas sabe o que é mais doído hoje, entre tantas dores que você, colorado, deve estar vivendo, Rafael? Nem me que fala. o Flamengo fez contra o Corinthians no Maracanã o que o Inter não foi capaz de fazer. O Flamengo ganhou do Corinthians no Maracanã por 2-1. Com dificuldade, sangrando, jogando pouco, mas ganhou o seu jogo. E o Internacional, que fez ontem um segundo tempo de muito boa qualidade, onde ele poderia ter feito mais do que 1-0, só que poderia, é futuro do pretérito, ele não fez. Então, se o Flamengo faz 10 pontos em 5 jogos, e o Internacional faz 5 pontos em 15 em 5 jogos, você está explicando por que o Flamengo é campeão e o Inter é Mas o Inter... justamente esse aproveitamento... Isso aí é 2 mãos. O Inter fez 5 no São Paulo, no Morumbi. O Flamengo perdeu. Sim, mas na soma dos pontos, Guerra. Não, na soma dos pontos perdeu. deu o Flamengo. O Inter, sim, claro que deu. O Flamengo deu por 1 ponto. O Inter perdeu. Esse 1 ponto pode estar ligado no jogo que foi direto, que o Inter ficou com 1 a menos. Como contra o Sport, o Inter jogou desde o primeiro tempo com 1 a menos. Isso acontece, isso é do jogo. Mas não é um jogo aqui, um jogo ali, é o total, é o combo. O Inter não ganhou do Corinthians, que o Flamengo ganhou do Corinthians muito bem. O Flamengo não ganhou do São Paulo. O Inter tocou 5 no São Paulo na casa dele. Mas ganhou quando foi preciso, Guerra. A questão é o contexto. E não era preciso ontem, era preciso. Mas claro que era preciso, Guerrinha, só que o problema é fazer um aproveitamento de 33% quando o Abel vinha mantendo a campanha uma média de 2/3 dos pontos. Vamos deixar claro, Malenotti, a campanha do Inter é melhor do que o time. Mas esse claro é o problema. E aí fechamos o acordo todo. Esse é o problema. A campanha do Inter é muito maior do que a qualidade do time. Ou tu acha que hoje, perdeu o campeonato, mas estamos no caminho certo, não precisa mexer nada, é esse o time. Não, precisa agregar, precisa mexer, precisa qualificar. Claro que precisa. Não, e tem um outro ponto, Guerrinha, que eu queria discutir com vocês, que é o seguinte: o Internacional, ele tem claros problemas, e isso a gente vê há pelo menos 4 temporadas, ele tem claros problemas de, na hora decisiva, não corresponder. Isso, Leozinho, eu acho que vai ter que ter uma reformulação, e isso realmente eu acho que é o maior desafio do Barcelos. É uma reformulação nesse anímico do Inter, do elenco, assim. E quando chega na hora decisiva, o Internacional não corresponde. Eles ficam... existe uma conformidade, assim, e a síndrome de vira-lata mesmo, que o Nelson Rodrigues falou na época da Copa lá, que o Brasil, depois do Maracanaço lá da Copa de 50... Vira-lata é tu, rapaz. Mas aí, Malenotti... Sim, vira-lata e vagabundo. Vira-lata e vagabundo. Com a graça dos deuses do rock. Mas aí, Malenotti, é uma questão de continuidade, de processo. Eu vou voltar lá em 2003, tá? Olha, sim, Leozinho, mas olha só para... Deixa eu só citar. O Internacional, quando chega numa fase decisiva, ele realmente se atrapalha, porque não existe esse... não existe... Eu não sei qual é o motivo disso não acontecer. Mas, por exemplo...
existe sempre aquela desculpa, né? Que por isso que eu falei da síndrome de vira-lata. A gente fez o que deu, nós não tínhamos, a gente perdeu o titular, mas não existe assim uma indignação fora do normal, assim, não existe. Eu não vi ontem o Inter chorando ontem. Chorando ontem. Mas é uma Chorando, questão eu vi. de amadurecimento, de processo. É o Patrick, né? Mas tu quer ver, Pedro, ó, lá em 2003, tá? Quando o Fernando Carvalho começou aquele projeto de reconstrução, o Inter quase cai em 2002, o Inter volta a disputar uma competição internacional, foi em 2004, depois de 13 anos, se eu não estou enganado. Joga contra o Júnior de Barranquilha, e aí o Inter vai jogar contra o Boca. E ali o Inter cria uma pequena casca, jogando contra o Boca, quando o primeiro jogo é lá, eles te tratam super bem. E agora, ganhou o Grenal do Daniel Carvalho. Não, mas eu digo assim, na questão que o Malenotti fala de reaprender. Os clubes, eles precisam reaprender a ganhar. O Inter, nesse processo que ele começa em 2015, que ele chega à semifinal da Libertadores, de lá pra cá, o Inter precisou reaprender a ganhar, e ele está reaprendendo. Não, e eu acho que a tua observação ela é correta. O Inter sente, mas faz parte de um processo de maturação da equipe. Mas eu acho que esse é o maior desafio da gestão Barcelos. Malenotti, pensa assim, virar essa chave, assim, Pedro. 4 anos atrás, o Inter estava na Série B. Ele foi vice-campeão da Série B, que eu até não gostei muito, acho que tinha que ser campeão disparado. Bom, no outro ano ele foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. No outro ano ele foi finalista da Copa do Brasil, e no outro ano ele decidiu ontem o título do Campeonato Brasileiro. Perfeito, Pedro, processo. É o exemplo mais recente. Olha quanto tempo o Grêmio demorou até chegar a ganhar a Copa do Brasil e embalar com maturidade. Deixa eu aproveitar um exemplo teu, sobre o Inter e o Boca Juniors, Guerra, que é o seguinte: o Inter até ganhar do Boca Juniors na Bombonera no ano em que foi campeão da Sul-Americana, o primeiro brasileiro campeão de Sul-Americana, o Internacional tomou 2 vezes 4 do Boca dentro da Bombonera. Na primeira vez, Boca, eu estava lá na... Mas Pedro, mas a questão não é nem que tipo de Boca é. Eu quero só lembrar o seguinte. Mas, Pedro, olha só. No primeiro jogo, você estava lá e eu estava na transmissão da RBS TV, os jogadores do Inter na Bombonera, a primeira vez que foram lá, os jogadores do Inter dentro do campo tiravam foto da Bombonera. Isso não faz nenhum sentido. Tomaram 4-1. Na segunda vez foi 4-2. Na terceira vez o Inter ganhou com 2-0, 2 gols do Alex, e era para ter sido mais. Então o que acontece? A velocidade do processo, mas aí cada clube faz o seu. Aí o Riquelme tinha parado, o Palácio interessa. Não é o Boca a questão, Pedro. Não é o Boca, a questão é o Inter. Aquele Boca tocou 5-0 do Grêmio na final da Copa Libertadores. Aquele Boca não dava para ganhar, Maurício. Mas não é esse o ponto, Pedro. É como é que você chega na Bombonera e em algum momento ganha do Boca Juniors, seja ele qual for. Eu estou falando do ambiente, do estádio, da camiseta. O Internacional. Mas depois, Maurício, depois era um meia Boca, não era Boca, entendeu? Até essa vitória, ela era contra um time alternativo do Boca. Era um time de garotos, muitos meia Boca, tô dizendo. A ser titulares, era um time alternativo e que tinha um jogador mais experiente, que era o Lúcio Figueiredo centroavante. Mas era o Boca que foi dentro da Bombonera. E o Inter jogou e sobrou, como disse o Maurício. Mas tem detalhes que tu vai aprendendo e que tu vai criando, Diogo, o hábito de ganhar, o DNA de ganhar. Nesse primeiro confronto de 2004, o primeiro jogo, ele foi aqui, e o segundo foi lá. Né? Aliás, ao contrário. 2004 o Inter jogou lá e depois decidiu aqui. E 2005 foi diferente. E aí o Fernando Carvalho disse, olha, quando o primeiro jogo é na casa do adversário, eles têm um tratamento diferente porque eles vão decidir lá. E o Inter chega em 2005 e o ônibus do Inter fica dando voltas na Bombonera e não consegue entrar. E no meio da torcida, porque ninguém tinha a chave do cadeado para abrir o portão. E aí o Inter é exposto à torcida do Boca. Agora no final de semana, no Maracanã, aconteceu a mesma coisa. O Inter passa no meio da torcida do Flamengo. Então são detalhes que tu vai construindo, que tu vai pegando, são malandragens que tu vai pegando e tu vai agregando para formar um time campeão. Tudo conta nessa hora. Tá, mas na construção de time, respondendo bem objetivamente a pergunta do Malenotti, na construção de time, o Inter precisa ter, na reta final do campeonato, mais jogadores definidores. O Gabigol, que essa temporada foi muito menos do que na temporada passada, fez a metade dos gols porque ele sofreu com muitas lesões, nos últimos 7 jogos ele fez 6. O Bruno Henrique participa de quase todos os lances, os gols decisivos. Num jogo não deu, como contra o São Paulo, não deu, mas ele fez o gol dele. Lá contra o Flamengo, ele fez uma jogada do gol. O Gabigol faz aquele gol por cima, quer dizer, nesse momento final,
o Inter não teve esses jogadores absolutamente definidores. O Galhardo diminuiu, voltando de lesão, é verdade. O Yuri Alberto acabou não conseguindo ser. Então, muita qualidade individual. No jogo de ontem teve jogadores descontados visivelmente. O Dourado precisou sair no primeiro tempo. O Edenilson, não foi nem sombra do Edenilson, que a gente entende, ele saiu do Maracanã, virou dúvida. O Patrick extenuado, cansado, foi o grande jogador nessa reta final do Internacional. Tem tudo isso. Isso também tem peso. Não, tu tem razão. O Flamengo foi ridículo. Tu tem razão, mas o Davi... Dessas individualidades, nenhuma funcionou. Eu vi... Mas foram elas que deram o título, Davi. Porque a parte coletiva não existe no Flamengo. Não existiu. Se não fosse a individualidade, deu... Sim, pois é, mas eu estou dizendo que ontem que o Flamengo também. Mesma coisa, o Flamengo estava jogando. Sim, estou concordando contigo. Só tinha que ganhar o jogo. Mas é aí que eu quero chegar. O Inter teve um momento inferior. O Flamengo, além de tudo, o Inter teve um momento, Guerrinha. Fisicamente está morto. Tá morto. Isso sempre acontece. Segundo tempo sempre acontece. Daí o prejuízo do Rodinei expulso a 4 no segundo tempo. Mas o Davi me permite completa, né? Completa. Meu Deus. Davi, as mudanças do Rogério Ceni, cara, as trocas dele são assim, uma coisa incompreensível. Imagina o que a torcida do Flamengo deve estar dizendo do Rogério Ceni. Mas só para ficar uma semana a mais lá na Gávea. Pode ser, mas para ficar no Inter. Quando o Abel vem, por isso que eu falei de atacantes definidores, quando o Abel vem para o Inter, ele não tem atacante de velocidade para escalar, tem que puxar o Caio Vidal, que foi o que apareceu para ele. Então, assim, na reta final, não ter esses jogadores que são... O Edenilson ontem perdeu o gol de cabeça. Tá bem, ele perdeu o gol de cabeça, uma defesaça do Cássio. Mérito do Cássio. Mérito do Cássio. Mas assim, se tu tem mais atacantes acostumados a esse momento da definição, rodados, que tem vários jogos para decidir, fica mais fácil a vida, né? Eu acho que o Inter tem que ir atrás disso. Já tem o Peglo chegando, tem o Yuri Alberto, tem a volta do Guerreiro, mas nessa reta final isso pesou. O Gabigol tem 6 gols em 7 jogos, mesmo descontado. Careceu de alternativas, né, Diogo? Que era o que se discutia muito lá atrás, era o grupo curto. Nesse momento decisivo, a gente viu que o Inter careceu de alternativas. Vai tê-las para 2021. Porque esses jogadores mais jovens, né, acho que alguns até precisam de mais espaço. O Johnny, por exemplo, não pode estar atrás do Lindoso. Com a bola que joga o Johnny, ele precisa de espaço. O Peglo já evoluiu bastante em relação ao que quando apareceu, é um menino ainda. O Praxedes já vai estar mais com casca. As alternativas elas vão se construindo. Mas nesse momento a gente viu que o Inter careceu de alternativas. O Praxedes não é armador, hein? Pode pensar numa outra posição, que ele não é dali. Não sei onde é que ele joga. Ali não, ele joga. Ele é volante, Guia, tô dizendo. Ele joga muito pro lado. Ele não é um armador que procura os caras da frente. Não, ele carimba muito a bola, ele ocupa espaço. O Internacional tem que comprar um armador. Mas ali, talvez seja o lugar em que o Internacional não é reservado, né, Guerra? Porque o cara já estava aqui. Mas quem estava desenvolvendo mais recentemente, no tempo do Cudê, com boa qualidade, esta função, era o Bosquilha, que se machuca e, é claro, se o Inter puder ir ao mercado trazer mais jogador ou um jogador que faça toda a diferença, o que não é provável porque o Inter não tem bala para mercado. Não tem dinheiro. Então o Bosquilha poderá cumprir. E quando a gente está falando, Pedro, quando a gente está falando que o Internacional foi conduzido, eu votei na seleção da CBF, além de botar o Patrick de melhor jogador do campeonato, eu votei no Abel Braga para treinador do campeonato. Mas o Abel Braga, que é o cara que conduz o Inter a 9 vitórias consecutivas e uma vitória do Inter em Grenal que não vinha desde 2018, é o mesmo treinador que ontem se equivoca gravemente na estratégia do jogo por 25 minutos. O Inter está dentro do Beira-Rio, se ganhar é campeão, se o Flamengo do outro lado tastaviar, e o Inter passa quase meia hora dentro de casa jogando no contra-ataque contra o Corinthians. Isso não existe. Isso vai ter preço, isso vai ter custo. Porque quando o Inter muda de postura, ele ficou muito perto de ganhar o jogo. Ele criou o suficiente para ganhar o jogo, teve gol anulado, pênalti desmarcado. Agora, 25 minutos no contra-ataque contra o Corinthians não existe. E aí a responsabilidade é de quem formata a estratégia. Maurício Saraiva, eu quero te fazer um convite. Hoje à noite tem a confraria do Pedro Ernesto, que é uma das tantas ações que tem a Rádio Gaúcho. No caso, Pedro Ernesto sou eu mesmo, viu, Maurício? Pra te não te enganar, não tem problema. Como nós estamos em tempos de pandemia, a gente faz, então, via computador, né? A gente bota cada um na sua casa, tá? E aí a gente faz uma confraria, entrega alguns produtos dos nossos patrocinadores para os nossos convidados, e a confraria continua, ela tem mais de 10 anos, 15 anos aproximadamente, e é
uma forma da gente reunir amigos dentro daquilo que é possível hoje, né? Dentro da forma virtual. Porque não é possível fazer grandes confrarias que já fizemos. Tem toco na confraria? Tem toco, claro. Então depois me dá um endereço aí que eu vou ligar o computador. Os nossos convidados de hoje serão João Patrício Hermann, vice-presidente do Internacional, com quem nós vamos falar e vamos ampliar, né, aquilo que o Inter estará fazendo para o ano que está seguindo aí, que já vem Gauchão e já vem Libertadores. O Adalberto Praz, um dos integrantes da direção do Grêmio Porto Alegrense, e o Alexandre Klasman. Alexandre Klasman, para quem não sabe, é o diretor-presidente da Espaço Luz. A Espaço Luz é uma firma de energia solar que é o novo parceiro do futebol da Gaúcha, que ingressa nesse sábado, aliás, nesse domingo, no jogo do Grêmio e Palmeiras, e que tem promoções belíssimas para você terminar com conta de luz, hein? Energia solar, uma energia renovável, que está aí o sol todos os dias, tá? Pronto para te dar energia, para te gastar muito menos, e principalmente para empresários, para dono de casa, enfim, quem quiser ter é só falar com a Espaço Luz, com Alexandre Klasman, que à noite estará nos dando mais detalhes sobre tudo isso que a Espaço Luz faz, novo parceiro do futebol da Gaúcha a partir desse domingo. E... A Espaço Luz, inclusive, evita que se faça gato. Exatamente. É isso aí, exatamente. Não precisa mais fazer o gato. E tem essa lembrança aqui, Guerrinho, ó, diretamente das grandes lavouras da agricultura de precisão, a Fida traz o fertilizante Fidagran para a sua horta ou jardim da casa. Fidagran é aquele componente que o fazendeiro lá do Mato Grosso deu dinheiro lá pro Rodinei. Ele faturou 10% mais de milhares de hectares de soja. Imagina, tinha dinheiro para dar pro São Paulo, deu pro São Paulo, deu pro Rodinei, deu para todo mundo. Só faltou o Inter fazer um gol, né, meu fazendeiro? Fidagran... Foi bem o Heitor, aliás, hein? Foi bem o Heitor. Foi bem. É bom jogador. Fidagran facilita o arejamento e a circulação da água do solo, aumenta o volume das raízes, possibilita a planta de absorver mais nutrientes. E agora também disponível na versão 480 gramas. Com ele, suas plantas terão condições ideais para crescerem ainda mais fortes e resistentes. O segredo dos grandes produtores, agora também na sua horta ou no seu jardim. Quero dizer pro Maurício que pode botar aí no condomínio dele, que de vez em quando eles falam um filme, tem aquelas árvores tudo caindo, assim, mas, tá? Então tá, intervalo comercial, voltamos em seguida. Todas as suas lojas abertas, esperando por você, para você fazer a manutenção do seu carro, para trocar pneu, fazer balançamento, geometria, arrumar amortecedores, enfim, tudo aquilo que seu carro tiver, descarga, sei lá o que acontecer, a Zé Pneus está ali para resolver, tá legal? E quero lembrar também que tintas é Killing. E eu conheço Tintas Killing desde o seu Celestino Killing, que começou todo aquele processo, que hoje tem o Milton Killing, tem a família Killing, aqui em Novo Hamburgo, produzindo de tinta de qualidade, e agora a tinta do Tinga. Bom, Maurício Saraiva, tua preferência, que tu falasse pouco hoje no programa, Grêmio e Palmeiras é o cardápio do próximo domingo, e do outro domingo também, Maurício. É um jogo onde ambos têm que virar chave, mas uns precisam virar a chave mais do que outros. O Grêmio, por exemplo, já tem uma situação confortável no seu 2020 que avança para 21. Se ele não for campeão, for só vice-campeão da Copa do Brasil, ele vai ter que disputar a vaga indireta de Libertadores e ser um desconforto enorme. Mas na comparação direta com o seu rival depois de 41 anos não foi campeão brasileiro. Então o gremista e a gremista não terão que ouvir eternamente qualquer tipo de referência sobre o título que não veio para o Internacional. Agora, para ser campeão e vaga direta de Libertadores, só campeão da Copa do Brasil, e seria um encerramento de temporada apoteótico, porque casa a vitória do Grêmio, o título do Grêmio, com o insucesso do Inter na última rodada. Do outro lado, o Palmeiras já tem o maior título que poderia ter. É o principal do continente, ele é campeão da Libertadores. Mas pagou algo parecido com um fiasco no Mundial, ele não faz gol e termina em quarto lugar. O Palmeiras é melhor do que o Grêmio, mas se bastasse ser melhor, não jogava. O Grêmio precisa reencaixar, porque ontem, eu não vou nem contar, o Léo viu o jogo ontem, eu não vou contar, porque tinha um jogo secreto, o Grêmio perdeu para o Bragantino. Mas o seu time titular tem que reencaixar como se fosse possível virar uma chave. Agora eu vou jogar bem. Antes eu estava desinteressado, mas agora eu vou ser aquele velho Grêmio. Não é tão fácil, Pedro. Ô Maurício, se for levar em consideração, digamos assim, o lado meio transcendental, meio místico da coisa, tu pode fazer uma comparação
com 1988. Tá? 1988, o Inter teve uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, né? Disputou um Grenal em que perdia, teve jogador expulso, perdia até o final e conseguiu uma virada quase que de uma forma assim, inverossímil, mas conseguiu a virada. O seu técnico era o Abel Braga, o goleiro do Taffarel, né? Nesse ano, acabou perdendo para um time do Nordeste, né? Acabou na última rodada acabou em vice-campeão. Neste ano, o Inter também faz uma grande campanha, também ganha um Grenal de uma forma imponderável, pode-se dizer, tá? O técnico é o mesmo, é o Abel Braga. Ele acaba perdendo no final para um time do Nordeste, o Sport Recife, né? Fica em vice-campeão, e no estádio estava o mesmo goleiro daquela época, o Taffarel, né? E aí sim a parte boa, digamos, a notícia boa para a torcida do Grêmio, logo depois, porque foi um campeonato que terminou em fevereiro do ano seguinte, um campeonato brasileiro que terminou depois do ano, né, da temporada, terminou em fevereiro do ano seguinte, como esse campeonato, e naquele ano, no ano seguinte, no caso, em 1989, o Grêmio acabou conquistando a primeira Copa do Brasil. Ô Davi, mas antes disso teve a Guerra de Vacaria. O Grêmio contrata o Cláudio Duarte, e aí vem o Edinho, o Elcio e o Jandir, e o Grêmio faz um jogo contra o Glória de Vacaria, em que se ele ganhasse, ele se mas aí foi o gauchão. Não, sim, se ele ganhasse, ele avançava pro octogonal final, ou hexagonal, ou senão ele ia jogar o octogonal da morte. Isso, era o hexagonal final ou octogonal da morte. E aí aquele time ganha, com uma semana de treino, Claudião, aquele time ganha, e a base desse time vira o campeão da Copa do Brasil meses depois. Ele contratou o Kita, contratou o Edinho. Daí... Não, mas isso foi o gauchão. Eu estou fazendo a comparação do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, e que depois o Grêmio acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Então, se a torcida do Grêmio quiser ter um alento com os astros, o Davi Coimbra está lidando com os astros, com o etéreo. Se quiser ter um alento místico, numa comparação assim de que as coisas vão se repetir. Coimbra de Oxalá. Deixa eu falar dos astros também. O técnico do Grêmio trocou o goleiro. Isso trocou é trocar os astros, né? Não, agora. Joga o Paulo Vitor, joga o Vanderlei. Tinha trocado naquela época também. Mas será que o problema do Grêmio é trocar o goleiro? De goleiro naquela época, já atrapalhou a previsão aí. O problema do Grêmio não é goleiro. Pois é. O problema é o meio-campo. O Grêmio joga a decisão domingo. O Grêmio tem que ganhar do Palmeiras, e de preferência por mais de um gol de vantagem. A decisão do Grêmio é domingo. Se o Grêmio sair daqui com a vantagem, a chance de ganhar o título é enorme. Se não sair, a chance de perder o título é muito grande também. Leonardo, quem é que está voltando no Palmeiras? O Gabriel Menino está voltando. Só? O Verón treinou. O Wesley está voltando. O Wesley Zé Rafael. Tava, né? O Wesley já estava, né? Ele jogou já a última partida. Sim, mas jogou uma, né? Agora, não, mas agora o Gabriel Menino, o Gabriel Verón e o Patrick de Paula teve diagnosticada a Covid. Ou seja, o Zé Rafael, que já voltou no jogo da segunda-feira, deve recuperar o lugar. O Zé Rafael está se recuperando de uma lesão, de uma pequena lesão, e deve recuperar o lugar. Então deve ser Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga. Aí o Gabriel Menino fazendo o lado direito, e aí permite ao Abel Ferreira montar daqui a pouco uma linha de 3 com o Marcos Rocha de zagueiro e o Menino fazendo o lado esquerdo, né? Mas aí é Gabriel Menino, Luiz Adriano, e aí sim o grande desafio que o Grêmio tem, que é o Rony. O Rony em cima do Vitor Ferraz é uma aventura que o Grêmio vai correr no domingo. O Grêmio precisa criar uma estratégia para bloquear o Rony. Isso é. É o que eu estou bem dizendo. É assim, melhor marcar o Luiz Adriano também, né? Decide jogo. E melhor marcar o Luiz Adriano também, né, Davi? Outro jogador perigosíssimo. Mas tu sabe, né, Pedro, que o Luiz Adriano ele é um centroavantaço, né? Um jogador de área, bate muito bem na bola, mas ele recua muito para justamente isso, para fazer o pivô e aí permitir a infiltração do Rony, né? Ou quando joga o Wesley pelo lado direito. Mas é interessante a movimentação que ele faz, ele sai muito da área até para abrir esse espaço. O Rony tem sido o grande jogador do Palmeiras, ele recuperou o nível que tinha no Atlético Paranaense. E o Gabriel Menino vai jogar de lateral direito?
Não, ele vai jogar pelo lado direito. O que permite ao Abel, durante o jogo... Eu acredito que o Abel não vai fazer isso porque o Grêmio joga com um atacante só. Né? Não vai deixar uma linha de 3 zagueiros só marcar um atacante. Mas permite, durante o jogo, em um movimento do técnico, recuar o Marcos Rocha para fazer uma linha de 3 com o Luan e o Gustavo Gomes e o Gabriel Menino virar um ala pela direita. Aí fica Gabriel Menino, Felipe Melo, né, o Zé Rafael e o Vinha. Aí o Veiga transitando, o Luiz Adriano e o Rony. Se o Abel Ferreira quiser fazer o mais simples para ter o resultado que teve lá contra o River Plate, o seu melhor jogo, e não é assim, né? Você não vai todo dia na casa de um adversário poderoso ganhar de 3-0 dos caras. Mas ele tem à disposição todas as peças a partir da volta do Gabriel Menino para repetir o time e o desenho que teve lá no estádio do Independiente, onde ganhou do River por 3-0, para tentar fazer a mesma coisa aqui no próximo domingo. A questão é como o Grêmio, que pretende propor o jogo para ir com algum conforto a São Paulo, como é que o Grêmio vai ser criativo? Como é que o Grêmio vai ser atacante? Ontem, por exemplo, a jogada mais bonita da rodada aconteceu em Bragança Paulista. Foi um drible do Ferreira, um drible para matar 2 marcadores. Um drible matou 2. E ele tira do goleiro e ela, por puro capricho, não entra. Se aquela bola entra, Léo, eu tenho a impressão, você comentou o jogo, eu tenho a impressão que nós não estamos discutindo se o Ferreira é titular. Nós estaremos discutindo quem é que joga além do Ferreira. Mas mesmo sem ter feito o gol... Mesmo sem ter feito E aí, gol... Maurício, complementando o que o Maurício ia dizer, o Ferreira mesmo deslocado de determinado momento do jogo, saindo do lugar dele, jogando na direita para que o Everton jogasse na esquerda, depois eles trocaram. Ele joga bem na direita. Ele joga bem na direita também, mas aí essa jogada é pela esquerda já é no segundo tempo, quando o Renato mexe no time, coloca o Guilherme Azevedo no lugar do Everton, mas o Ferreira foi o protagonista das principais jogadas do Grêmio, em lances individuais dele. Não se esperava muito do Grêmio, Davi, porque é um time emergencial, um time que não tinha entrosamento, né? Deu para ver algumas figuras, por exemplo, eu ainda tenho esperança de que o Grêmio vai descobrir que o Pinares não é meia central, de que o Pinares é um jogador de lado, ele não consegue jogar, ele tem muita disposição, ele é guerreiro, ele briga com o adversário, ele encara todo mundo, mas tecnicamente ele não agrega muito. O Ferreira e o Tassiano foi um bom nome do Grêmio. Tassiano dá muito volume pro meio campo, é um cara muito disposto, é um cara que ocupa espaço, que corre, ele dá uma dinâmica interessante pro meio campo do Grêmio. E o Grêmio melhora a partir do momento em que sai o Darlan e entra o Isaac. E aí o Renato segura um pouco mais o Tassiano e joga com uma linha de 3 meias e mais os extremas, e o Grêmio cresce no jogo, equilibra o jogo. Agora, o Maurício fala do gol, do lance, do quase gol do Ferreira. O gol do Bragantino é de manual para mostrar em curso de técnico. O Bragantino colocou o Grêmio na roda e ontem o César Sampaio e o Fábio Maceridian, da comissão técnica do Tite, foram a Bragança ver o Claudinho. Eu não te duvido que o Claudinho não esteja na próxima convocação. Claudinho, que acaba de ser eleito craque do campeonato pela bola de ouro bola de prata da Placar. Quem será o técnico do Grêmio dia 8? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que vai depender da final da Copa do Brasil. Mas tudo isso que tu tá falando aí, Léo, essas possibilidades do Grêmio, quer dizer, quem sou eu para dizer, né? Mas a gente olhando assim, é preciso fazer alguma coisa nessa ala direita, porque realmente o ataque do Palmeiras pelo lado esquerdo é a grande força do Palmeiras, né? Então o Rony, o próprio Luiz Adriano, ele cai por aquele lado ali. O Vinha, né? Pois é, então assim, o Tassiano é um jogador que poderia fazer aquele trabalho pela lateral direita. Ele tem essa capacidade, já jogou ali, já fez isso. É um jogador que se movimenta, que gosta de marcar, que tem força, que é bom na bola aérea também. É um jogador que poderia fazer isso. E o próprio Ferreirinha jogando pela direita talvez preocupasse mais o Palmeiras por aquele lado, né? Mas ele vai botar o Palmeiras vem a Porto Alegre para não perder. Não se assustem. Esses cuidados todos vai ter que tomar lá no Allianz Parque. Aqui ele vem para não perder uma semana para recuperar jogadores, para decidir em casa. Não vai? Ele vai atacar alguma hora? Vai, claro que vai. Não vai ficar só se defendendo. Mas a intenção do Palmeiras aqui é chegar vivo em casa. Pode ter certeza. Palmeiras não vai vir aqui eu vou para cima do Grêmio. Que vai para cima do Grêmio? O Grêmio é que venha para cima do Palmeiras. Não. Palmeiras vai para cima do Grêmio lá, como já aconteceu no último jogo do Brasileirão. Lá vai.
Sim, mas Guerrinho, eu tenho uma De qualquer maneira, curiosidade. tem que cuidar o contra-ataque com o Rony, né? O que o Renato pode fazer além de trocar o goleiro? Que eu acho que trocar o goleiro ou não trocar o goleiro é a mesma coisa. O que ele pode fazer para melhorar o time do Grêmio que não está jogando muito distante daquele Grêmio que a gente já viu nas mãos dele? Tentar achar um jeito do PP voltar a ser o PP. Tentar achar um jeito de fazer o Jean-Pierre ser o Jean-Pierre. E aí o Grêmio pode melhorar. Agora, se continuar como a gente tem visto, o Jean-Pierre, que eu apostei muito nele, continuo apostando, acho que ele é diferente, ele não está jogando nada. O PP eu não sei onde é que anda. Não sei, o PP sumiu. O PP está morando em Porto, no Portugal. Então, quer dizer, precisa fazer esses jogadores que são fundamentais voltarem a jogar o que já jogaram. Vai conseguir? Não sei. Muito bem, vamos peças, a diferença pode ser o Ferreira, tá, Pedro? Mas assim, ó, a vida do Grêmio só vai ser campeão da Copa do Brasil se esses 4 jogadores voltarem minimamente a ser o que já foram. Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre e PP. São esses 4, Pedro. Mas é aí que está o talento do Grêmio. Concordo. O Davi falou do Tassiano, o Diogo falou do Ferreira, a não ser que surpreenda muito, mas o fato deles terem jogado em Bragança praticamente os tira de titular no domingo. Quais são eles? Não vão ser titulares, espero que não. O Tassiano e o Ferreira. Estou dizendo que poderiam ser, Não, né? claro que não vão ser, mas quem pode fazer a diferença do que vem acontecendo são eles. Mas se eles estão lá, eles não vão jogar no domingo, claro que não. Essa história de que quem está fora vai resolver, essa história é antiga. É porque o time está mal. Toda vez que o time está mal, mas o fulano pode resolver. Não, para aí. Mas, Guerra, no caso do Ferreira, eu concordo com você, a gente vê isso historicamente em futebol, mas no caso do Ferreira, é porque ele está fazendo aquilo que se imaginava que o PP pudesse fazer, a jogada pessoal, vertical e a conclusão. E nesse elenco do Grêmio, se o PP não está funcionando e o outro jogador que tem essa característica não é o Alisson, é o Ferreira. Ele vai errar 7 tentativas de drible, mas se ele acertar uma, vira um cruzamento para a área do São Paulo, que a bola dá no Diego Souza e entra. O Grêmio não tem outro jogador para fazer isso, só o Ferreira. O Alisson não é o técnico, o Alisson é o tático. Perfeito, mas não está funcionando, né? Eu sei, mas aí se ele jogar com 2 técnicos, ele corre o risco de daqui a pouco entregar o meio-campo. E a bola não chegar. Mesmo com o Maicon no time. Eu acho que ele pensa assim, ele diz, eu não posso perder o meio-campo. Aliás, teve um jogo aí, que eu não me lembro qual foi o jogo, que ele foi contra o Santos, eu acho. Eu preciso equilibrar o meio-campo. Não, contra o São Paulo. O São Paulo é forte, eu tenho que equilibrar o meio-campo, lembram? E ele encheu o time dele de meio-campista e conseguiu. Ganhou o jogo 1-0 aqui, depois classificou lá. Mas ele fez isso. Eu acho que passa na cabeça dele a mesma coisa. Eu não posso entregar o meio-campo pro Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores ali muito qualificados. E, primeiro, ele vai tratar de cuidar do seu meio-campo. Por isso que eu vejo que o problema do Grêmio não é o goleiro, né? E eu que não posso ficar sem chamar os comerciais, Guerrinha, tu imagina. Intervalo comercial. O Banritec acelera. Atenção, startups. Está no ar o edital do Banritec, o único programa que tem a força do Banrisul. Vai dar desemprego, vai dar tudo aquilo que a gente abomina, mas a questão da saúde parece que está acima de tudo, né? E, por consequência, é importante que o futebol seja uma atividade de lazer nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo e não uma aglomeração que venha trazer mais dificuldades ainda, mais esgotamento para os hospitais. Eu acho que isso é fundamental. Atenção, torcedor do Grêmio, torça, vibre, né? Participe, tem transmissão da RBS TV, tem transmissão da Rádio Gaúcha, tem tudo, tá? Você vai ficar sabendo de tudo, mas por favor, sem aglomerações, sem barzinho, sem ficar no restaurante, vai para casa, homem de Deus. E hoje ainda vamos saber se o Gauchão haverá na sua primeira rodada nesse final de semana. Vai ficar muito em cima, vai ter clube viajando de noite e madrugada para fazer jogo amanhã, mas aí é uma situação de exceção. E compreenderão os jogadores, as delegações, caso seja necessário, se confirmando essa rodada, como é sensato também que se mantenha o jogo do Grêmio no domingo, porque situações de exceção precisam ser tratadas com medidas de exceção. A cidade estará fechada, não haverá loja, bar, restaurante, shopping, portanto as forças de segurança pública terão maior possibilidade de planejamento da sua ação anti-aglomeração, de não deixar formar ou de dispersar.
E como o evento vai estar dentro da sua bolha sanitária, que é a excelência científica em que o futebol investiu, por isso que o futebol está andando aqui e no mundo, porque se conseguiu, com base na ciência, que ele não sobrecarregue o sistema público de saúde, que ele consiga fazer a sua parte sem sobrecarregar a parte da saúde que lida com as pessoas do restante da sociedade. Então, domingo, um evento que não pode aglomerar, e se aglomerar, a Brigada Militar tem o direito de, aliás, mais do que direito, Pedro, tem o dever de ser firme na ideia da dispersão. Mas não vai aglomerar. Acho que não vai. Eu acho que não, acho que as pessoas estão se dando conta da vida. Acho que as pessoas perceberam. Todos os dias as autoridades estão demonstrando, dando informações claras aí sobre o que está acontecendo. Hoje o governador disse algo na atualidade que é muito significativo. Ele disse o seguinte: as pessoas falam muito em UTI, como se tivesse assim, UTI para todo mundo, estava resolvido o problema. E aí ele acrescentou um dado, Pedro Ernesto, que é apavorante. Ele diz o seguinte: 60% das pessoas que vão para a UTI não voltam mais. 60%. Então, tu enche de UTI. Tudo bem, as pessoas vão para a UTI para tentar melhorar. Só que de cada 10, 6 vão morrer, Pedro Ernesto. Já pensou isso? Puxa vida, então as pessoas têm que se cuidar, têm que tomar. E eu vou voltar, sabe? Fica aquela coisa chata. Aquele troço, vocês são a favor de ficar em casa, vocês querem quebrar o país, não sei o quê. Dizem as maiores idiotices, sabe? Isso de dizer que não, os meios de comunicação querem isso para sabotar o governo. Que bobagem é essa? Todo mundo perde com confinamento, todo mundo perde com o comércio, a indústria parados. Ninguém quer isso, está todo mundo perdendo. Ninguém quer isso. Mas as pessoas querem preservar vidas. E no caso, é só ter bom senso, meu Deus. Só ter bom senso. O que eu lamento é que, de novo, o comércio, os shoppings vão ter que fechar. É horrível isso. Porque eu tenho certeza que não é o shopping o causador disso. O causador disso, o que é? É aquele fim de semana na praia, lá no Bali-Rai, lá, que encheu de gente. São os bailes de carnaval que fizeram, as festas que fizeram, as aglomerações que fizeram. E aí acaba o seguinte, acaba fechando o comércio. Aí o cara quebra, aí ele demite o cara fica sem dinheiro, sem comida, atrasa auxílio emergencial. Pá, vem cá, vamos caprichar, né? Vamos parar de ir pra orla, de fazer manifestação. Vamos parar com essa coisa toda aí, porque não dá mais. E de fazer festa por causa de futebol também, né? Isso, claro. Quer fazer festa, faz em casa. Claro, fica em casa. Alemão, o que tu conta aí, Alemão? Me dá notícia boa, Alemão, pelo amor de Deus. Pedro, Gaúcha Mais hoje vai falar muito sobre a bandeira preta, que começa a vigorar amanhã em todo o Rio Grande do Sul, com regras mais restritivas, as mais restritivas até agora durante a pandemia. Nós vamos ter 2 técnicos do governo do estado para tirar as dúvidas dos ouvintes. O que pode e o que não pode, o que fecha e o que pode continuar aberto com medidas restritivas, com medidas e protocolos. Nós vamos também vamos conversar com um cientista de dados para entender como funciona a redução da circulação das pessoas na evolução da pandemia Tem João Patrício Herman, tem Adalberto Praz e tem também o Alexandre Klasman da Espaço Luz nos explicando um pouco mais sobre energia solar. Apenas 1,86% da energia produzida no Brasil se dá através da energia solar. Portanto, tem um caminho muito longo, um caminho muito atraente de energia renovável, não poluente, ou seja, o Alexandre vai nos dar uma aula de como a gente pode fazer economia e, sobretudo, trabalhar o meio ambiente. Estamos vivendo aí crise sanitária, né? Vamos cuidar do meio ambiente, tá legal? Então, eu volto à noite na confraria do Pedro Ernesto, junto com o Lucianinho, com o Diório Vasconcelos. Tchau, fui!